Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Orlandir e hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema extremamente importante para que nós possamos continuar entendendo a formação do povo brasileiro, né, e os nossos conflitos, né, os conflitos que existem na sociedade brasileira, que repercute nas questões sociais, políticas e econômicas, mas nós vamos falar hoje, então, de uma questão extremamente importante. Assim como nós já falamos dos imigrantes, assim como nós já falamos sobre os indígenas, hoje chegou a vez da gente tratar deste assunto. Ou seja, nós vamos falar agora da questão do negro no Brasil, beleza? Então vamos falar sobre a questão do negro no... Essa foto que está aí no slide que eu apresentei para vocês é o menino Matias. Né? O Matias ficou famoso, se não me engano, em 2016, 2015 ou 2016, não lembro, quando sua mãe, né, tirou uma foto e naquela época estava em evidência a série de filmes, né, Star Wars. E ele automaticamente se identificou com o boneco negro. Isso porque, desde pequeno, a gente aprende que as bonecas, os bonecos, eles são brancos, de olhos claros, são loiros, né? Apresentam características europeias, né? E essa criança, a mãe, inclusive, diz a frase que está aí no destaque no slide. Ele nem sabe o que é Star Wars. Sabe que o boneco é igual a ele. Isso é representatividade. Fazer as crianças, as pessoas, colocar elementos, né, pessoas com suas características físicas, raciais, étnicas, não interessa, mas que aparentemente esteja representando essa pessoa, este grupo, né? Então, a isso nós chamamos de representatividade. É um processo extremamente importante, porque resiste a toda uma construção histórica ao longo de mais de quase 400 anos de escravidão no nosso país. A criança ter referências negras no cinema, né, nas histórias em quadrinhos, nas histórias infantis, ter o negro também como referência para que possamos construir um mundo cada vez mais respeitoso e tolerante com as diferenças, né? Os povos africanos no Brasil, eles começam a chegar, obviamente, a partir do século XVI, né? Quando nós tivemos a introdução da cana-de-açúcar enquanto atividade econômica que vai dar início ao processo de exploração do território brasileiro por parte de Portugal. Então, a partir do século XVI, nós vamos ter a introdução da cana-de-açúcar e de diversas origens de africanos foram trazidos, diversas localidades do continente africano, né, de várias áreas do continente africano foram trazidos na condição de escravizados. Então, efetivamente, a partir de um processo migratório, né, não consensual, mas através de um processo migratório resultante de escravidão, em pleno século XVI, o elemento negro é introduzido na formação cultural do território brasileiro. Então, o negro vai vir numa condição de escravizado, numa condição de inferiorizado para o território brasileiro. Só isso, né? As mazelas, o sofrimento, a humilhação, a exploração da mão de obra escrava, que não teve nada de poético no Brasil, como alguns já ouvimos e vemos pessoas romantizando a escravidão no Brasil. Na verdade, a escravidão no Brasil, ela foi extremamente cruel, né? E as marcas da escravidão estão presentes até hoje. Os elementos, as pessoas, os indivíduos têm vergonha de se declarar enquanto preto, né? E mais o que a gente observa? Veja esse gráfico que eu coloquei aí para vocês, os últimos dados, né, até 2018,
da Amostra Nacional de Domicílios, né? Nós temos um crescimento de 2012 até 2018 das pessoas que se declaram pretas. Isso é muito interessante. Então, é um fenômeno ainda recente, mas a gente observa um descompasso muito grande. Grande parte da população brasileira ainda se declara como mestiço, ou moreno, ou alguma variação. Porém, a gente observa que as pessoas que dizem que são de cor preta, né, de pele preta, estão se identificando, estão se manifestando, melhor dizendo, né? Os estudiosos tentam apontar quais são os motivos, né? Não é que a população que se declara preta tem aumentado, mas a disposição de se declarar enquanto preto realmente tem aumentado, né, no cômputo geral da população brasileira. Os estudiosos colocam, em primeiro lugar, as chamadas políticas afirmativas. As políticas de cotas, né? E aí a política de cotas, ela se estende não só para as universidades, como também para outras situações, né? A política de cotas são chamadas as políticas afirmativas, ações afirmativas, e outras políticas implementadas, inclusive na área da educação. Só para você ter uma ideia, hoje é obrigatório nas escolas de educação básica no Brasil e no ensino superior o estudo da cultura afro-brasileira e a história da África, né? Além disso, logicamente, a história, né, dos povos indígenas e sua cultura. Mas como estamos falando exclusivamente da população negra no Brasil, é evidenciar isso. Algumas datas foram reformuladas, por exemplo, né, o 13 de maio, que sempre foi festejado como a libertação dos escravos pela princesa Isabel, uma mulher branca, representando o autoritarismo e o legalismo europeu, né, passou a ser representado por um movimento mais ligado a Zumbi dos Palmares. Então, nós passamos a ter o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro. Então, uma série de ações começaram a ser feitas no âmbito da educação, no âmbito das políticas públicas nos últimos 15, 20 anos, e essa grande quantidade de políticas fez com que nós levássemos a segunda causa, né, talvez o segundo motivo por que tem aumentado o número de pessoas que se declaram pretos no Brasil, que é a percepção positiva da negritude. Então, o estilo, o negro, passou a se identificar e a utilizar as suas características físicas, e uma delas, que mais incomoda, principalmente as pessoas com tendências racistas, por exemplo, é a questão do cabelo. Então, os cabelos deixaram de ser alisados e passaram a evidenciar as suas características, os penteados e o estilo, né, de se usar, que é próprio da população negra, para conseguir ter uma vida tranquila, né? Então, nós passamos a ter uma percepção positiva da negritude. Então, várias ações, várias empresas, inclusive de marketing e propagandas, começaram a colocar o negro em evidência, né, nas peças publicitárias. Então, tudo isso somado nos últimos tempos, parece ser um indicativo do aumento das pessoas que se declaram, né, de cor preta, tá certo? Bem, porém, pessoal, a realidade da população preta no Brasil hoje é uma realidade extremamente vergonhosa, porque são as maiores vítimas da pobreza, né? E nas próximas aulas eu vou mostrar para você esses índices coletados. São as maiores vítimas do desemprego, são as maiores vítimas da violência e de todos os outros tipos de desigualdade que a gente vê na sociedade brasileira. Mais na frente, nós vamos especificar em outra aula, logicamente, eu vou especificar essas questões aí. Então, nós tivemos quase 360 anos de escravidão, né? Essa é a história da população negra no Brasil. Portanto, o Brasil tem aproximadamente 500 anos. A maior parte da história do Brasil viveu sob o regime da escravidão.
né, sobre a exploração, né, e a crueldade praticada contra as pessoas escravas ou escravizadas. Então, a mão de obra do negro africano e de seus descendentes foi usados para construir o Brasil e manter a economia brasileira funcionando na época da cana-de-açúcar, no período da mineração, século XVI, XVII, período de mineração final do 17 e 18, e principalmente nos serviços domésticos, né? Tudo isso era feito a partir de humilhações. Algumas propostas de abolição já começaram a ser construídas na metade do século XIX. Por exemplo, nós tivemos, em 1850, a lei que proibiu o tráfico negreiro, né? A entrada de novos escravos no Brasil. Aí nós tivemos, em 1860, na década de 60 do século XIX, tivemos a lei do ventre livre. Então, aqueles que nascessem no Brasil, né, filhos de escravos nascidos no Brasil, já estariam livres. Lógico que tudo uma utopia, né? Como que a criança vai nascer livre, sendo que seus pais são escravos? É um contrassenso muito grande. E, por fim, em 1888, a última proposta, que foi a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, e que é considerado a lei que oficialmente, né, coloca fim à escravidão no Brasil. Porém, o fim da escravidão no Brasil não significa o fim do sofrimento da população de cor negra, de cor preta no Brasil. Muito pelo contrário, né? Significa que essa população foi colocada como teoricamente liberta, mas com todas as impossibilidades de ter um crescimento futuro. Por exemplo, o acesso à terra lhes foi negado, o acesso à educação lhes foi negado. Então, resultado, essas mazelas permanecem até hoje. Entender esse processo histórico é extremamente importante para entender, né? Entender as desigualdades e as contradições da sociedade brasileira atualmente. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, até a nossa próxima aula.